O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está conseguindo realizar seu desejo de que as taxas de juros caiam em todo o mundo, mas não em seu país, onde uma economia forte e a incerteza sobre suas próprias medidas têm preparado o terreno para que o Federal Reserve se distancie de seus pares globais. Isso aconteceu após o Banco Central Europeu reduzir a taxa de juros na quinta-feira, enquanto o Banco do Canadá também o fez na quarta-feira, e o Banco da Inglaterra provavelmente o fará na próxima semana. Essas medidas, com o Fed em uma trajetória de manutenção dos juros, poderiam fortalecer o dólar e complicar ainda mais os objetivos comerciais de Trump, tornando as importações mais baratas e as exportações dos Estados Unidos mais caras. A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, observou na quinta-feira que as novas tensões comerciais poderiam até mesmo pressionar mais o crescimento fraco da zona do euro, um argumento para reduzir ainda mais os juros na zona do euro. Ela destacou que os riscos para o crescimento econômico continuam inclinados para o lado negativo, devido às ameaças de tarifas de Trump sobre um amplo conjunto de países. Segundo Lagarde, tudo o que sabemos com certeza é que isso terá um impacto global negativo. Quanto à taxa de juros, Lagarde disse que sabemos que a direção da viagem será mais baixa, após o Conselho do Banco Central Europeu reduzir os juros em mais 25 pontos base. No entanto, ela ressaltou que em que ritmo, em que sequência, em que magnitude, será informado pelos dados que coletarmos. Na quarta-feira, o presidente do Banco do Canadá, Tiff Macklem, também lamentou as ameaças tarifárias de Trump, com o Banco Central canadense realizando seu sexto corte consecutivo nos juros e reduzindo as previsões de crescimento para o país. Macklem afirmou que um conflito comercial duradouro e de base ampla prejudicaria gravemente a atividade econômica no Canadá. O próximo da fila é o Banco da Inglaterra, que deve reduzir os juros na próxima quinta-feira, com a possibilidade de que o ritmo de corte seja mais rápido do que o esperado atualmente. Isso deixa o Federal Reserve, por enquanto, isolado entre as principais economias. Embora as autoridades do Banco Central dos Estados Unidos prevejam reduções nos juros ainda este ano se a inflação diminuir conforme o esperado, o presidente Jerome Powell disse na quarta-feira que não há motivo para apressar o próximo passo. Powell considera que as coisas estão em uma situação muito boa para a política monetária e para a economia, e, portanto, acha que não precisam ter pressa para fazer qualquer ajuste. Essa não foi a resposta que Trump disse uma semana antes que exigiria do presidente do Federal Reserve, que ele nomeou em seu primeiro mandato, com quem se desentendeu por conta de divergências sobre a política monetária e que deverá substituir quando o atual mandato de 4 anos de Powell terminar em maio de 2026. Trump exigiu que os juros caiam imediatamente, e da mesma forma, eles deveriam estar caindo em todo o mundo, em comentários na semana passada para o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Na verdade, conseguir apenas metade do que ele deseja pode ser pior do que nada, com a divergência de abordagens entre o Federal Reserve e seus pares colocando uma possível pressão de alta sobre o dólar, algo que manteria as importações mais baratas, em um momento em que Trump deseja um reequilíbrio do comércio global em favor dos Estados Unidos. O dólar já subiu 7% em relação a uma cesta global de moedas desde setembro, apesar dos cortes de juros pelo Federal Reserve terem totalizado 100 pontos base no ano passado. A diferença de tom entre o Federal Reserve e seus pares destaca o caminho diferente que a economia dos Estados Unidos tomou quando o mundo emergiu de uma recessão profunda, mais curta, da pandemia da Covid-19 em 2020. A inflação alta foi um fenômeno global, e os bancos centrais lançaram uma resposta uniforme de aumentos rápidos dos juros para tentar controlar a. Mas, nos Estados Unidos, isso aconteceu com a economia mantendo um crescimento econômico acima da tendência, enquanto a Europa esteve à beira da recessão. Essa situação deixou Trump com um dilema em potencial: como melhorar os resultados econômicos do governo Joe Biden em uma economia que, sem dúvida, está operando em pleno emprego com produção e taxas de crescimento próximas, ou além dos limites de seu potencial. A inflação está quase contida, mas o Federal Reserve vê incertezas e riscos suficientes no horizonte que o levaram a se distanciar de seus pares, pelo menos por enquanto. Com isso, o cenário econômico global continua em constante mudança, e as decisões dos bancos centrais terão um impacto significativo nos mercados
e nas economias nos próximos meses. E se você quer ficar por dentro de tudo o que importa, que tal explorar mais sobre o que estamos compartilhando? Na descrição deste vídeo, você encontrará recursos adicionais que vão enriquecer sua compreensão do assunto. Aqui, nosso compromisso vai além de informar. Diariamente, trazemos histórias que realmente importam, seja nos bastidores da tecnologia, nos movimentos culturais ou nos fatos globais que estão moldando o futuro. Se você acredita que estar bem informado é essencial para entender o mundo, este é o momento de se juntar a nós. Com apenas 2 cliques, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Assim, você garante acesso a análises profundas, contextos únicos e uma visão mais ampla dos acontecimentos. Não deixe que informações cruciais passem despercebidas. Clique agora, faça parte da nossa comunidade e venha decifrar com a gente o impacto das notícias no futuro que estamos construindo juntos.